Bom, hoje eu vou falar então a atualização de tema pelo grupo de joelho. A gente vai falar sobre as alterações do osso subcondral e a subcondroplastia. A nossa linha de pesquisa com a subcondroplastia começou em 2013, após uma reunião do grupo em que o Demange trouxe a técnica de subcondroplastia como algo novo que estava começando, e aí criou-se o interesse em a gente começar a estudar um pouquinho mais sobre o assunto e tentar entender um pouquinho mais sobre o assunto. E a gente começou a estudar o assunto através dessa publicação, que mostrava as lesões do osso subcondral, do osso medular, e relacionado isso à osteoartrite, ou seja, degeneração da articulação. E o que a gente via nesse artigo eram esse tipo de alteração, ou seja, alterações em alto sinal em T2, em joelhos com um grau de degeneração já razoável, moderado, e a subcondroplastia sendo apresentada aqui como a primeira vez, tratando os joelhos com osteoartrite e com essas lesões do osso subcondral. A gente passou a, então, tentar entender um pouquinho mais o que eram essas lesões ósseas medulares, essas alterações medulares. E a gente percebeu que nos pacientes com osteoartrite, aqueles que tinham essas alterações de alto sinal no osso medular, eles tinham uma dor mais importante, ou seja, ela era relacionada com pacientes com uma dor maior. E ela também era relacionada com relação à velocidade de progressão da artrose, ou seja, os pacientes com alterações de alto sinal no osso medular tinham uma progressão mais rápida dessa osteoartrose e, consequentemente, esses pacientes tinham uma chance maior de serem submetidos a uma artroplastia total do joelho, ou seja, a gente observava que os pacientes tinham mais dor, a artrose evoluía mais rápido e eles tinham um risco maior de evoluir para artrose. E a regressão, ou seja, a resolução dessas alterações do osso subcondral eram relativamente raras. Dependendo de onde a gente procurasse, tinha descrições de 1 até 20%. E estudando um pouquinho melhor, ou seja, tentando entender o que era esse alto sinal, a gente logo percebe que isso não se trata de uma única lesão, não é de uma única condição. A gente tem diversas condições que podem dar essas alterações de alto sinal na ressonância, e aí a gente foi entender e tentar aprender um pouquinho melhor sobre cada uma delas. Como um primeiro grupo dessas alterações, a gente tem, sem dúvida, o grupo das alterações traumáticas, aquelas decorrentes de uma contusão, de uma luxação do joelho ou de uma avulsão ligamentar, como, por exemplo, na luxação patelar, em que a gente vê essas alterações do osso medular e elas são muito decorrentes da inflamação, até do hematoma ali, decorrente desse trauma. Já o grupo das alterações atraumáticas, ou seja, aquelas que não são decorrentes de trauma, é um pouco mais amplo, com patologias diferentes. E um primeiro grupo seriam as alterações degenerativas, aquelas decorrentes do atrito pela alteração da cartilagem da articulação, e que são geralmente alterações de menor sinal, menores, bem junto à superfície articular. A gente tem também a osteoporose transitória, que a gente tem um alto sinal intenso e extenso, que acomete a região do osso subcondral, mas que vai se resolver sem ter consequências para essa articulação. A fratura por insuficiência, ela vem também com um sinal importante, extenso na articulação, mas geralmente com alguma alteração mais significativa do osso subcondral, com espessamento cortical e algumas vezes até linhas de fratura. Muito semelhante à imagem que a gente vê na osteonecrose primária ou osteonecrose espontânea do joelho. Já a necrose vascular ou a osteonecrose secundária do joelho tem uma imagem muito mais característica, geográfica, e geralmente vai estar associado com algum fator causal, seja ele o uso de corticoide, quimioterápico, anemia falciforme e outras diversas patologias que podem levar à osteonecrose secundária do joelho ou do quadril. As neoplasias também podem levar às alterações do osso medular com alto sinal, mas com características aí já bastante distintas. O desuso ou imobilização e até a dor regional complexa pode levar a alterações também do osso subcondral, com um aspecto bastante característico, que é esse mais pontilhado de um sinal muito mais discreto, uma alteração muito mais discreta no sinal. A gente passou a focar a nossa atenção e nosso estudo da subcondroplastia pensando muito mais na fratura de insuficiência e na osteonecrose primária a partir daí, então.
E em 2017, eu e Demange fomos a um congresso da Sociedade Internacional de Reparo de Cartilagem, CRS, em Tel Aviv, que focava única e exclusivamente nesse congresso no osso subcondral, para a gente aprender um pouquinho mais e entender o que as pessoas estavam pensando sobre as alterações do osso subcondral e o uso da subcondroplastia. E quando a gente via as palestras, principalmente pensando na osteonecrose primária, tinham alguns questionamentos que eram principalmente focados nisso. Por que a osteonecrose primária ocorre principalmente em pessoas de idade e em mulheres? Por que ela ocorre principalmente no côndilo femoral medial? E por que ela não está associada com fatores secundários, como osteonecrose, anemia falciforme e outras causas? E a gente vê imagens como essa, com traços de fratura bem característicos. Será que essa SPONC, a patologia que a gente descreve, é de fato causada por uma osteonecrose? Será que a etiologia é realmente espontânea, é uma causa primária, ou existe outra causa para a osteonecrose primária que a gente não está enxergando ou não está sendo compreendida de uma forma correta? E da mesma forma se questionava por que algumas vezes ela pode ser reversível e se resolver de forma favorável e em algumas situações ela evolui com o colapso desse osso subcondral de forma bastante desfavorável, já tentando identificar alguns fatores de risco, como essa fratura do osso subcondral, espessamento do osso subcondral e outras causas que pudessem estar levando à irreversibilidade desse quadro. E já nesse congresso também a gente via a subcondroplastia, e aí com dois autores diferentes, o Cohen e o Levy, descrevendo algumas diferenças em como realizar a técnica, mas com princípios bastante semelhantes para tentar proteger esse osso subcondral nessas lesões que a gente estava encontrando. Nós aqui no Instituto, então, antes já desse congresso, já vínhamos tentando desenvolver a técnica, procurando cânulas, procurando substitutos ósseos, né, enxertos, desenvolvendo formas de injetar esse enxerto no osso subcondral, para que a gente conseguisse reproduzir essa técnica e trazer essa técnica aqui para o Instituto. E aí a gente foi procurando cada vez mais, iniciando os testes aí em peças anatômicas. E nesses desenvolvimentos, a gente acabou em algum momento focando muito no substituto ósseo que a gente estava utilizando. E a gente tentando entender quais eram as características que esse substituto ósseo tinha que ter. Ele tinha que ser semelhante ao osso medular com relação às suas características mecânicas, ou seja, ele não podia ser algo extremamente rígido ao ponto de gerar uma área de hiperpressão, mas ele tinha de ter alguma rigidez também para estabilizar e estruturar esse osso subcondral. Ele tinha que ter um processo de enrijecimento ou de cristalização que fosse endotérmico, ou seja, que ele não aumentasse a temperatura, como, por exemplo, o cimento ortopédico, para não gerar uma lesão celular naquela região. Ele tinha que ser um produto ósseo-condutor, com uma porosidade capaz de permitir um crescimento, uma reabsorção desse produto após algum tempo, e principalmente ele tinha que ter a capacidade de ser injetável, ou seja, de permear o trabeculado ósseo. Se a gente observar nessa imagem aqui ao lado, a gente vê essa cânula em laranja, e na parte inferior a gente vê um produto que quase não sai da cânula, ou seja, que não permeia esse trabeculado ósseo. Diferente desse produto aqui em cima, que consegue... Eu tenho que sair dessa reunião e entrar na reunião da CTA, do Teams aqui, tá bom? Consegue permear o osso subcondral. E aí, aqui embaixo a gente vê uma imagem de um corte que mostra exatamente isso. Como um produto adequado, ideal, consegue permear o trabeculado ósseo. Se o produto não tiver essas características, o que a gente pode ver é o que aconteceu nesse caso, em que o cirurgião usou um produto provavelmente inadequado e ele acabou conseguindo preencher única e exclusivamente o local de trajeto da cânula que ele introduziu, ou seja, no furo que ele mesmo fez. E a área que ele pretendia preencher aqui não ficou preenchida pelo produto. E em 2017 também a gente conseguiu, então, publicar a nossa experiência inicial do grupo aqui, com os 5 primeiros casos que nós fizemos, a gente publicou na RBO, com 5 primeiros casos que a gente fez de subcondroplastia em lesões medulares ósseas do joelho. E a gente teve um resultado bastante favorável. Se a gente observar a escala visual analógica de dor desses pacientes, a gente nota uma queda da dor muito significativa já na primeira semana após o procedimento, e isso se mantendo por um período de 6 meses, 24 semanas, que foi o segmento inicial que a gente fez esses pacientes. Isso fez com que a gente ficasse
bastante satisfeito e pudesse dar sequência aí nesse trabalho. Nesse mesmo tempo, aqueles questionamentos vão se estruturando, aqueles questionamentos com relação à etiologia da osteonecrose primária do joelho, e essa revisão sistemática que saiu tenta rever um pouquinho o papel da lesão meniscal na osteonecrose espontânea do joelho, com uma suspeita de uma etiologia mecânica para a osteonecrose primária do joelho. E eles revisam 26 artigos correlacionando de forma bastante clara a lesão do menisco ou a meniscectomia com a osteonecrose primária do joelho, sendo que principalmente o menisco medial e principalmente as lesões de raiz ou as lesões radiais do menisco medial mostravam uma associação muito clara com a osteonecrose primária do joelho. E as histologias que a gente tinha em alguns desses artigos eram muito compatíveis com fratura. E aí os autores sugerem que, na verdade, a osteonecrose espontânea e a fratura por insuficiência são, de fato, a mesma coisa e sugerem, inclusive, que, aparentemente, por uma etiologia inicial ser, de fato, a fratura, que o nome osteonecrose espontânea ou primária do joelho seja extinto e substituído pela fratura de insuficiência. E aí vão cada vez surgindo mais trabalhos tentando avaliar quais que eram as consequências dessa fratura por insuficiência. E aqui a gente vê essa curva de sobrevida de pacientes com fratura por insuficiência e a necessidade de realização de uma artroplastia primária do joelho. Alô? E aí a gente percebe que de início, muitos dos pacientes, já no primeiro ano, têm uma evolução rápida da dor e da osteoartrose e precisam ser submetidos à artroplastia total do joelho, mas que o ritmo que isso ocorre acaba se estabilizando e se a fratura se resolveu de uma forma favorável, muito provavelmente ele não vai precisar mais da artroplastia e esse nível se estabiliza. Mas isso chega a níveis rápidos e significantes de pacientes que acabam evoluindo para a artroplastia total do joelho. Alguns grupos começam a sugerir classificações para a fratura de insuficiência, sendo que nesse artigo ele sugere que um grau 1 da fratura por insuficiência seria apenas o alto sinal em T2 e um baixo sinal em T1, mas sem alterações de fratura de fato do osso subcondral. Um grau 2 seria a presença e o surgimento da fratura de fato, em que a gente vê esse espessamento da cortical óssea na superfície articular. O grau 3 seria o surgimento de cistos ou esses descolamentos, a presença de líquido no osso subcondral. E o grau 4, quando a gente tem de fato um colapso, uma falha do osso subcondral com alteração da superfície articular de forma bastante significativa. E também tenta-se interpretar quais são os fatores de risco, ou seja, quais são aqueles pacientes que vão ter uma evolução desfavorável, que vão evoluir com uma degeneração importante e vão precisar ser submetidos a uma artrose, se nada for feito. Um dos grandes fatores de risco, sem dúvida, é a extrusão meniscal, em que o menisco ele se torna extruso e não mais posicionado de forma adequada entre o fêmur e a tíbia, capaz de absorver o impacto entre esses dois ossos. A lesão da raiz ou radial do menisco, que leva à extrusão meniscal. As alterações do alinhamento, principalmente quando a gente fala dos alinhamentos em varo no compartimento medial, que é o mais acometido pela fratura por insuficiência. A lesão localizada no côndilo femoral medial, sendo a lesão de maior risco para progressão e uma evolução desfavorável. As fraturas, quando elas são mais espessas do que 4 milímetros, ou tem uma extensão, seja no corte coronal ou no corte sagital maior do que 14 milímetros, e aqueles pacientes que já têm uma degeneração mais avançada, Kerry Lawrence, maior do que 4, que aí a gente já tem, de fato, um quadro de degeneração mais importante, geralmente vão ter uma evolução pior, de fato. E, mais ainda, algo que persiste a dúvida daquelas lesões, quais que vão evoluir de forma desfavorável ou não, como, por exemplo, esse caso em que a gente vê alguns dos fatores de riscos descritos, a extrusão do menisco, o acometimento no côndilo femoral medial, o espessamento da cortical extenso, e ele evoluiu de forma bastante desfavorável após 8 meses de evolução. E é isso que a gente pensa, será que não tem alguma forma da gente evitar que isso ocorra, né? Que essa degeneração, que essa falha do osso subcondral completa ocorra? A técnica evoluiu aqui, a gente começou a
ter detalhes técnicos melhores, mais fáceis e conseguir fazer a subcondroplastia de uma forma mais tranquila. Hoje em dia a gente faz dessa forma, a gente coloca uma cânula sobre a pele associada à escopia para demarcar na pele as linhas de direção tanto no AP e da mesma forma no perfil. E quando a gente faz essas duas linhas, a gente consegue identificar o ponto de entrada da cânula que a gente vai entrar. E na sequência a gente faz a introdução progressiva da cânula, acompanhando isso na escopia, manualmente ou com auxílio de um martelo, até que a gente posiciona a cânula exatamente onde a gente localizou a fratura subcondral. E aí a gente faz a injeção, conseguindo fazer um bom preenchimento exatamente da área lesada e não do trajeto, como a gente viu naquela imagem anterior. Geralmente, a gente permite que os pacientes possam deambular conforme tolerado já no mesmo dia da cirurgia. E o que a gente nota é que após uma semana, esses pacientes já têm uma melhora bastante significativa da dor e que isso persiste por um bom tempo de segmento. Aqui a gente vê uma paciente após 1 ano do procedimento, e aqui ela está explicando quão satisfeita ela está, porque antes ela tomava medicações e atualmente ela consegue passar longos períodos sem tomar nenhum remédio para dor. Essa foi o tema da minha tese de doutorado, na qual a gente realizou o procedimento em 20 pacientes e acompanhou esses pacientes por um período de 1 ano, e nenhum procedimento foi realizado em associação com a subcondroplastia, ou seja, esses pacientes não fizeram uma artroscopia do joelho, não fizeram uma fisioterapia diferenciada, nada diferente foi feito a não ser a subcondroplastia, ou seja, um procedimento isolado para avaliação do benefício da subcondroplastia. Foram 20 pacientes, desses 18 a gente acompanhou por um período de 48 semanas, 1 ano, um paciente a gente conseguiu acompanhar por apenas 6 meses e um paciente apenas por 6 semanas. A grande maioria dos pacientes era do sexo feminino, 75%, com uma média uma mediana de idade de 59,5 anos, uma mediana de índice de massa corpórea de 30,6, sendo que a maioria das lesões era no côndilo femoral medial, 11 dos joelhos, ou no platô tibial medial, 12 joelhos, sendo que em 2 desses joelhos, em 3 dos joelhos tinha um comprometimento tanto do medial tanto do fêmur quanto da tíbia. O alinhamento dele, 100% dos joelhos eram varo, com a mediana de 4 graus. E o que a gente notou foi uma melhora bastante significativa do score CUS, que avalia diversos fatores de sintomas, dor, função diária, esportiva e qualidade de vida desses pacientes, observando aquilo que a gente já tinha, uma melhora importante já na primeira semana após o procedimento, e essa melhora persistindo durante todo o acompanhamento de 1 ano desses pacientes. A mesma coisa a gente observou com o IKDC subjetivo, que também avalia a dor e a função dos pacientes. E quando a gente vê a porcentagem de pacientes que tiveram melhora do IKDC subjetivo, foram 85% dos pacientes que tiveram melhora e apenas 15% pioraram durante o período de segmento de 1 ano. Na escala visual analógica de dor, a gente tem uma curva bastante semelhante, com uma queda expressiva da média de dor com 1 semana, isso persistindo durante o segmento de 1 ano. E se a gente vai ver se essa melhora clínica foi clinicamente significativa, a gente percebe que 85% dos pacientes tiveram uma melhora da dor maior do que 2 pontos na escala visual analógica, ou seja, uma melhora clinicamente significativa. Com relação a complicações, a gente teve 2 casos de extravasamento do enxerto, como a gente vê nessa radiografia, um pouco do enxerto saiu aqui no ponto de entrada, e apenas um dos pacientes foi necessário retirar esse extravasamento, porque estava incomodando o paciente. E qual que é a experiência, qual que é a indicação ideal que a gente teve após toda essa experiência com a subcondroplastia? Principalmente pacientes que estão numa fase aguda, que estão tendo uma dor aguda que tem semanas ou poucos meses. Aqueles pacientes que já estão com a dor há muito tempo, 6 meses, 1 ano de dor, provavelmente a fratura por insuficiência, a instabilidade daquele osso subcondral de alguma forma já se resolveu, ou de uma forma favorável, ou com o desenvolvimento da degeneração dessa articulação, mas a fratura de fato de alguma forma já se resolveu. O paciente geralmente ideal ele tem que ter uma dor óssea, uma dor à palpação óssea, não apenas uma dor articular
na linha articular ou a movimentação desse joelho. Geralmente, quando você palpa ou quando você faz a percussão do osso do côndilo femoral medial mais acometido, o paciente vai referir dor. O paciente ideal também é aquele que tem uma área de hipersinal maior, que geralmente é associada à fratura por insuficiência, ou seja, você observar de alguma forma aquele baixo sinal logo junto ao osso subcondral, sem ter um processo degenerativo, sem ter uma artrite, uma artrose já avançada desse joelho, e isso independente da idade do paciente. E claro que o tratamento conservador ainda tem espaço, geralmente ele vai ser feito por um período de aproximadamente 2 meses com muleta. Mas o tratamento conservador tem seus problemas. Ele vai levar a uma atrofia muscular muito importante, porque você vai deixar esse paciente muito restrito. Um descondicionamento desse paciente também bastante importante. Muitas vezes, pacientes de mais idade, que você pede para usar muletas ou andadores sem apoiar esse pé no chão por períodos tão longos, não vão aderir ao paciente, não vão aderir ao tratamento. Isso vai levar a um risco de colapso desse osso subcondral. E por isso a gente acredita que existem razões claras, sim, para a gente utilizar a técnica da subcondroplastia, sendo que a gente obteve, na nossa experiência, uma melhora clínica rápida. Em uma semana, a gente já nota uma melhora significativa da dor dos pacientes. Se mostrou um procedimento seguro, sem complicações maiores para os pacientes e de baixa morbidade, ou seja, não é um procedimento que vai ter uma recuperação complicada, que o procedimento cirúrgico em si tem riscos significativos, e com uma possível proteção desse osso subcondral. Sendo que nesses 20 pacientes que a gente fez na minha tese de doutorado, a gente teve um colapso máximo do osso subcondral de 1 milímetro, o que é algo aceitável quando a gente fala em superfícies articulares. É importante pontuar também que a gente não quer impedir completamente a evolução da osteoartrose. A gente acredita que isso faz parte de um espectro em que a gente tem pode ter uma falha desse osso subcondral, quando a gente tem um aumento da carga, seja por uma alteração do menisco ou por uma outra condição desse paciente, mas que muito provavelmente a artrose vai sim evoluir nesse joelho. A questão é com que velocidade isso vai acontecer. E principalmente hoje a gente tenta cada vez mais frisar que isso não está substituindo a artroplastia total do joelho. A subcondroplastia ela não vem para tratar a artrose, como a gente viu lá naquele primeiro artigo. Ela vem para tratar única e exclusivamente as insuficiências ou instabilidades do osso subcondral. A experiência hoje que o grupo adquiriu ao longo desses tempos de estudos de 2013 para cá foi que existem sim diferentes patologias do osso subcondral e que elas têm uma importância clínica. É importante a gente saber identificar as suas diferenças e as suas consequências para os sintomas do paciente, compreender a fratura de insuficiência como algo novo, e que provavelmente a gente vai ver cada vez mais o nome da osteonecrose primária, osteonecrose espontânea, sendo substituído pela fratura por insuficiência, e a subcondroplastia como uma opção de tratamento mais ágil, talvez, com menores comorbidades para os pacientes, com a fratura do osso subcondral. Sem dúvida, como futuro de perspectivas, é a associação de opções mais biológicas, e aí a gente já tem algumas pessoas trabalhando com BMEC ou com aspirados medulares, associados à estabilização, para a gente associar não só a estabilização mecânica do osso subcondral, a algo que traga também alguma biologia e uma cicatrização talvez melhor para esse osso subcondral. Era isso que eu tinha para apresentar e fico aberto aí para perguntas e questionamentos.